Oi, galera linda, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, descansados depois desse nosso recesso e cheios de animação para voltar aí aos nossos estudos. Nesse terceiro bimestre, a gente vai começar um novo conteúdo, que ele é intitulado de Brasil, Infraestrutura. E aí, nesse conteúdo, a gente vai ver o processo de gerações de energia e o que isso ocasiona, o seu processo de extração, o seu processo de desenvolvimento, né, de geração de energia, e assim como também as consequências desse processo de extração do meio ambiente. Né? Vale ser dito que, nos dias de hoje, a gente tem uma dependência muito grande da eletricidade, não só no nosso desenvolvimento dentro das nossas casas, mas também em outros setores, como os supermercados, as farmácias e até mesmo as linhas de produção que fabricam esses produtos para o nosso consumo. Então, em pleno século XXI, no ano de 2021, a gente se tornou uma sociedade 90% dependente da eletricidade, né? E aí, para o nosso primeiro conteúdo dessa unidade, nosso primeiro capítulo, ele fala justamente das matrizes energéticas, né? O uso e consumo dessa, ou melhor, a geração e o consumo da energia na nossa sociedade, não só no Brasil, mas como também em outras partes do mundo, já que é uma situação que não se enquadra unicamente no nosso país ou até mesmo no nosso continente, mas que é uma situação, né, um uso, um consumo que atende aí várias partes do mundo e diferentes classes sociais. As matrizes energéticas, gente, é toda a energia disponível para ser transformada, distribuída e consumida nos processos produtivos e todos os setores da economia e, e nas nossas residências. Então, é esse sistema que eu estava falando para vocês. Hoje em dia, a gente faz utilização da energia nas nossas casas, mas que a gente também consome produtos que dependem também dessa geração de energia, né? Seja um supermercado, uma farmácia, um hospital. Há vários setores, não só de atendimento, mas também de linhas de produção, que dependem da existência da eletricidade para fazer o produto, ou melhor, para poder gerar, fabricar esse produto. E aí, quando a gente fala de energia, né, a gente tem diferentes fontes desses usos de energia. Então, veja, a gente tem os setores, né, que são as fontes primárias, que é toda aquela energia, né, todos aqueles produtos que são provenientes diretamente do meio ambiente, ou seja, são aqueles recursos materiais que a gente extrai da natureza para poder gerar a eletricidade, certo? Outro tipo de fonte, né, intitulado, são as fontes secundárias de energia, que são os produtos da transformação das fontes primárias, né? Por exemplo, a eletricidade, a gasolina, o combustível, que também tornam-se auxiliares de fontes de energia para outras situações, como a gasolina, né, que ajuda aí na geração de energia para fazer carros e motos andarem, a própria eletricidade, onde a gente coloca o carregador do nosso celular para carregar, também é uma fonte de energia, só que aí se enquadrando da secundária. Ou seja, a primeira fonte, né, as fontes primárias, são os recursos da natureza que são extraídos para geração de energia. E fontes secundárias são todo aquele processo, né, de fabricação que faz com que o produto final gere energia para outro tipo de processo. Ou seja, a eletricidade, né, que a gente usa na nossa casa para acender lâmpada, para usar eletrodomésticos, também biocombustíveis para fazer carros, né, o combustível de carros, motos, caminhões, entre muitos outros, certo? Ou seja, as fontes de energia são tanto aquelas que são necessárias ser extraídas para gerar uma energia direta, né? Como, por exemplo, o carvão mineral, que era utilizado, e até mesmo esse carvão vegetal que a gente utiliza na churrasqueira. O carvão vegetal, ele é uma fonte de energia na qual a queima desse carvão vai fazer com que a nossa carne
aço na churrasqueira. Isso é uma geração de energia, certo? Assim como também aquelas outras situações de geração de energia, como uma máquina, como um gerador, todo esse se enquadra como uma fonte de energia, né? É o que faz um produto trabalhar baseado numa fonte energética, que não necessariamente precisa ser chamada de eletricidade, tá? E aí, para a captação dessa geração de energia, né, dessa fonte de energia, existe tanto os produtos renováveis, como também não renováveis. E aí é justamente nesse processo que entra o meio ambiente. Porque vejam só, as fontes renováveis, né, é igual aquele natural, fontes de energia que se enquadram em matéria-prima que a gente tem em abundância e aquele que a gente já é mais limitado. A mesma situação acontece com esses produtos renováveis e não renováveis. Por quê? O carvão mineral, por exemplo, ele é um produto extraído da natureza, só que ele é difícil processo de fabricação. Porque é necessário milhares e milhares de anos para poder o carvão mineral ser produzido. É diferente, por exemplo, da geração de energia com base na água do mar, que a gente tem em abundância. Então, só é necessário saber como utilizar essa água para fazê-la ser renovável, né? Uma fonte de energia renovável, certo? E aí, se enquadrando nessas duas cadeias de renovável e renovável, o nosso planeta pede justamente a atenção quando se trata de produtos não renováveis, por como o próprio nome diz, né, já serem mais limitados. E aí aqui no Brasil, né, algumas fontes de energia não renováveis é o petróleo, né, que é extraído do subsolo, o carvão mineral, que por incrível que pareça, mesmo sendo um produto aí que foi inicialmente utilizado em fábricas para geração de energia, ainda hoje o carvão mineral é muito extraído com essa função de gerar energia. Temos também o gás natural, que é como se fosse o gás de cozinha que a gente tem na nossa casa, só que contrário do que a gente usa na nossa casa, que vem num botijão, o gás natural também é gerado na parte do subsolo. Então, também há um processo aí de milhares e milhares de anos para poder ele ser constituído. Temos também a energia nuclear, e essa, né, é uma que merece muita atenção, porque por ser fabricado, né, baseado em elementos químicos e radioativos, ela é altamente contaminante. Então, por exemplo, se tem um profissional que trabalha numa usina nuclear, ele corre risco diário, porque se vazar, né, o gás de uma usina nuclear, pode colocar em risco a vida não só dos funcionários que trabalham na usina, mas como também de toda uma extensão de território que circule, né, essas usinas, tá certo? Então, a gente fica só assim, pulando por alto, mas a gente vai ver também mais detalhadamente. E aí tem a questão dos impactos ambientais, socioambientais. Porque se esses produtos que não são renováveis são extraídos com grande intensidade, está colocando aí em risco a vida do nosso planeta, né? A gente sabe que o surgimento do carvão mineral, do petróleo, foi baseado numa sequência de fatores, de transformações do nosso planeta. Só que ele não foi feito na intenção de atender só aos nossos desejos. Ele também tem um papel importante no nosso planeta como um todo, né? Então, se acaba essa matéria-prima, está colocando em comprometimento não só a nossa vida, como também a do próprio planeta, tá certo? A gente dá uma pausa por aqui nesse conteúdo e retoma ele aí nas nossas explicações durante a sala de aula, tá certo? Para quem está no ensino totalmente remoto, qualquer dúvida ao ler o conteúdo ou realizar a atividade, ou até mesmo assistir a videoaula, não entender, vocês podem me procurar no privado, tá certo? Eu respondo assim que possível. Por que assim que possível? Porque há momentos que eu vou estar em sala de aula e eu não vou poder responder vocês de imediato, tá bom? Mas a gente se encontra por aí. Um grande cheiro e até a nossa próxima aula.